Davi. Eu estive estudando essa semana sobre Absalão e Davi, especialmente sobre Davi, né? Mas são grandes lições que a gente tira para a nossa vida, da vida de Davi. Davi teve uma vida assim, muito marcada por acontecimentos grandiosos, né? Mas o que nos chama a atenção é a forma como Deus escolheu Davi. Em meio aos irmãos, começou por aí, né? Em meio aos irmãos, Deus já o escolheu para reinar sobre o povo de Israel. A escolha dele não foi uma coisa comum, né? Não foi por meio de homem. E a gente vê uma declaração bíblica na história de Davi que é única na palavra, né? Que Deus vê segundo o coração, não é segundo a aparência como o homem vê. Quando a gente vê uma pessoa, a gente julga pela aparência, né? E Deus julga pelo aquilo que está dentro do homem, pelo que ele é, não é pelo que ele faz, nem pelo que ele aparenta ser, mas porque realmente é. Então Davi foi escolhido pelo que ele era. E a Bíblia diz que Davi era um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Hoje nós temos homens com coração segundo o coração do mundo, né? Dos prazeres carnais. Mas Davi não era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 18. 2 Samuel. Deixem a Bíblia de vocês abertas aí em 2 Samuel e nós vamos entrar um pouquinho na história de Davi, né? Em meio a tantos acontecimentos que teve na vida de Davi, a gente vê que ele foi primeiro veio as histórias de Saul, né? Que maltratou muito a Davi com o comportamento dele, né? Um homem possesso, perseguindo um servo de Deus, né? Reconhecia que estava errado, mas não tinha força para permanecer nesse reconhecimento. Voltava tudo de novo, né? Satanás conseguia perturbar de forma assim esplêndida a vida de Saul. E Saul perturbava Davi, perseguia, né? Até que deu no fim que deu, né? De Saul. Em meio à guerra que o povo estava sofrendo na época de Davi, Davi se afastou um pouco de Deus, porque a vitória era certa para ele. Toda guerra que Davi ia, vencia. E ele já estava ficando, diz a serva do Senhor no livro Patriarcas e Profetas, diz o seguinte, que ele já estava ficando vaidoso. Ele já estava achando que era ele que tinha o poder de vencer as guerras. A fraqueza do homem, né? Então veio aquele caso do adultério de Davi com Betseba, que chegou a mandar matar Urias para ficar com a esposa dele. Esse erro da vida de Davi, que é um dos poucos, aliás é o único que a Bíblia fala, e é um dos poucos que o Espírito de Profecia fala, foi muito ruim para Davi. Ele levou consequências desse erro para o resto da vida. Graves consequências. Davi perdeu força no reinado dele, porque a consciência dele acusava ele constantemente. Davi não teve pulso para educar os filhos da forma que deveria. Davi não teve pulso para corrigir os filhos na hora dos erros, porque a consciência dele acusava constantemente que ele não era um homem justo, pelo erro que ele tinha cometido. Isso foi muito ruim para a vida de Davi. Foi uma coisa que ele, com o erro que ele cometeu, que levou para o resto da vida. Ele não conseguia superar a maldade que ele teve no coração. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele tentou remediar o seu erro de todo jeito, mas não teve jeito. Levou para o resto da vida.
veio a morte do filho de Betseba, né, que ele sofreu muito, se amargurou muito, e agora veio o outro filho dele que estuprou a irmã, que era irmã de pai e mãe de Absalão. Absalão, com raiva do outro irmão, que era por parte de pai, que era filho de outra mulher, acabou matando o outro irmão, porque estuprou a irmã dele. E tudo isso, quer dizer, olha, o Espírito de Profecia diz que o irmão estuprou a irmã, Davi não fez nada. Ela disse que ele tinha que chamar o irmão e fazer ele pagar o erro. Custasse o que custasse, se custasse a vida do filho, ele não podia negar. Porque ela disse que, Ellen White diz que um pecado desse em Israel, eles apedrejavam. Mas Davi, se achando indigno de punir o filho, por conta do pecado que ele tinha acontecido, que ele tinha feito no pecado, ele disse: meu filho fez isso com a minha filha, mas o meu pecado foi muito maior. Então ele se sentiu culpado, não puniu o filho como deveria. Por conta disso, Absalão, enraivecido com o irmão por ter estrupado a irmã, marcou uma festa, juntou todos os irmãos, ele foi lá e mandou matar o irmão que tinha estrupado a irmã. Mais sofrimento para Davi. Mais sofrimento para Davi do que? Perdeu o filho e agora tinha perdido Absalão. E eu acho que vocês já leram na Bíblia, o Espírito de Profecia fala também em Patriarcas e Profetas, salvo não me engano, no capítulo 71, que Absalão, ele era perfeito, da planta do pé ao último fio de cabelo. O mais bonito que já pisou em cima dessa terra. Chamava a atenção onde ele andava. Ellen White fala que ele era bonito pelo porte físico. Eu não sei se Ellen White teve uma visão dele, eu sei que ela fala alguns detalhes, né? O olhar dele, o sorriso, o porte físico, a forma como ele se portava, ela disse que encantava todo mundo. E Satanás fez com que Absalão usasse esses detalhes para o mal. Para o mal. Quando Davi reinava, que parece que a paz estava reinando sobre o reinado de Davi, que eu nunca vi um reinado com tanta guerra, né? Com tanta guerra, e o coitado não sossegava, era em guerra constantemente. Absalão começou a conquistar o coração das pessoas que vinham com seus casos para ser julgado pelo rei. É igual um prefeito, né? Não para de chegar gente na casa dele. Imagina um rei, né? Tomando conta de uma nação. E o povo chegava para ser julgado e ele dizia, quando o povo ia entrando na cidade, ele falava com as pessoas, beijava a mão das pessoas que iam chegando e dizia: as coisas não estão sendo julgadas da forma certa. Se fosse eu que estivesse julgando, eu não faria assim. Se você estivesse julgando, você teria toda a razão. E as pessoas foram sendo conquistadas. O coração das pessoas, a Bíblia diz que o coração dos homens foram sendo conquistados por Absalão. E de repente Absalão se revela contra Davi. Ele foi para uma outra cidade, esqueci qual é o nome da cidade agora aqui. São detalhes demais, eu estou contando assim por cima, que só para vocês entenderem o ponto onde eu quero chegar. E o Espírito de Profecia diz que Davi ficou muito magoado com Absalão quando ele matou o irmão. Davi não achou certo, mas mesmo assim não puniu Absalão. Não puniu Absalão por quê? Porque ele não tinha punido o outro filho, porque se achava indigno, e agora não puniu Absalão porque também se achava indigno, porque ele sabia que Absalão tinha matado o irmão. Tinha uma grande razão, entre aspas, né? Que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas ele tinha uma grande razão, entre aspas. Ele já pensou: eu matei Urias, mandei matar Urias e eu não tinha razão nenhuma. E Absalão pelo menos tinha razão, então ele não teve forças para punir o seu filho. Como rei, presta atenção, irmãos, isso aí não era questão de pai, não. Era como rei que ele tinha que agir.
mas o coração de pai falou mais alto. Entendeu? O coração de pai falou mais alto. Então, Absalão matou o irmão, fugiu, depois voltou, e quando voltou, ficou nessa de querer conquistar o reino do pai para ele. Ele foi para uma cidade que era afastada da cidade do reinado de Davi, e quando chegou lá, ele já tinha conquistado o coração das pessoas, e ele se proclamou rei de Israel. E começou a reinar naquela cidade, conquistou o coração dos homens daquela cidade. E a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia fala que lá em Jerusalém ele já tem conquistado o coração de muitos homens. Ele mandou chamar esses homens, e agora esses homens começaram a guerrear contra os soldados de Davi. E Absai, se eu não me engano era Absai, ele era um dos súditos de Davi, que ficou do lado de Absalão. E ele falou: vamos atacar ao reinado de Davi, vamos arrastar o rei e matar em praça. Calcule isso, irmãos. E Absalão aprovando tudo isso. Davi até então, ele estava meio que inocente sobre essa questão, mas quando Davi soube, ele percebeu que era necessário guerrear contra Absalão. Ele percebeu que senão o reinado dele ia ser arruinado. E o Espírito de Profecia diz que, como rei e como pai, Davi não importava muito com o reinado. Mas nesse momento, Davi pensou na vida espiritual do povo de Israel. Ele sabia que se Absalão reinasse, ele ia corromper literalmente o povo. O povo não ia ficar nas mãos de Deus. E por que Davi vencia todas as guerras? Porque o Senhor era com Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos erros que ele teve na vida, mas uma coisa era certa: o arrependimento e a vontade de servir a Deus. E o Deus estava acima de qualquer coisa, acima de qualquer desejo. E foi isso que fez de Davi um homem vitorioso. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. 18, 5. Gostaria de ler para a gente, Socorro? Sua Bíblia é o que normal, né? A leitura? Tem a linguagem, acho que é a linguagem... A minha é igual. A sua é versão internacional, não, né? É melhor que Socorro. Não, é essa aquela de... A missionária. Missionária. Lê aí, Gleide, na sua, por favor. A sua é diferente. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim, e ao mancebo a Absalão. Isso. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Veja. É uma da sua. A minha já é diferente. A minha diz o seguinte, olha. Deu ordem ao rei a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Veja aqui, viu? Por amor de mim, não é dele, porque ele estava sendo rebelde, né? Por amor de mim, tratai com... Oi? É igual a minha, né? Aí ele disse aqui, olha. Todo o povo ouvia quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Ou seja, quando Davi chamou todos os capitães do exército que ia fazer guerra contra os capitães do exército de Absalão, ele chamou os capitães e chegou e disse o seguinte, disse, olha, vocês tratem com brandura ao jovem Absalão, por amor de mim. O que é que Davi estava querendo dizer? Guerrei contra o exército, mas não mate o meu filho, pelo amor de Deus. Trate com brandura com ele.
Quem era o chefe dos capitães aqui? Era Joabe. Era Joabe, que era o chefe dos capitães. Ele chamou primeiro Joabe, depois chamou todos os capitães e conversou com cada um deles. Ao conversar com eles, as pessoas que estavam ali ao redor ouviram que eram soldados, além dos capitães. A Bíblia diz que as pessoas ouviram quando ele disse: tratai com brandura o jovem Absalão. Daquele momento eles partiram para a guerra. E quando eles partiram para a guerra, começaram a guerrear contra Absalão e os seus soldados e os seus capitães. Em meio a essa luta, Absalão estava montado em uma mula e ele viu que o exército dele estava perdendo e ele capou o gato. Quando ele ia correndo, montado em sua mula, ele passou, acho que era por dentro do mato ou numa estrada, não sei. Eu sei que nessa carreira aí, a mula dele passou por debaixo de um carvalho e uma estaca do carvalho enfiou no cabelo de Absalão. A Bíblia diz que ele só cortava o cabelo de ano em ano. E o cabelo dele era o cabelo mais bonito que já se viu sobre essa terra. Era muito, muito cabelo bonito, sedoso, né, diz Ellen White. E nessa arrancada que deu, ele ficou pendurado pelo cabelo. O cabelo se enliou no carvalho lá, e ele ficou, a mula se foi. Ellen White disse que a mula foi do jeito que ele tinha açoitado, né, que ela fala. Do jeito que ele tinha açoitado a mula não quis nem saber. Era para correr? Não correr. A mula se mandou no mundo e ele ficou lá pendurado. Veio um dos soldados atrás de Absalão e viu quando ele ficou pendurado. Olhou e percebeu que ele ficou pendurado e não tinha como se soltar. Ele correu e foi dizer a Joabe: Joabe, o jovem Absalão, vi o jovem Absalão agora. Está pendurado em um cavalo, pendurado pelo cabelo. E Joabe disse: transpassou a lança nele? Ele disse: não, de forma nenhuma. Viu o que foi que o rei falou? Que tratasse com brandura o jovem Absalão. Jamais eu ia matar o filho do rei. Aí Joabe disse: me leve até lá. Quando chegou lá, Joabe pegou as espadas e deu ordem aos soldados que transpassassem o coração de Absalão. E ali eles mataram Absalão. Descumprindo o pedido de Davi. O que eu gostaria de comentar aqui com vocês, irmãos, é um detalhe. Se Davi sabia que Absalão queria tomar o seu reino, por que ele disse: trate com brandura o jovem Absalão? Davi era um homem extremamente valente. Lembra o que ele fez com Golias? Ele não teve pena de Golias, não. Tem que ter coragem, né? Muita. Por quê? Ele tacou a pedra na testa, quando ele caiu no chão, ele cortou o pescoço. Entendeu? Lembra que ele dizia aos soldados, quando eles iam para a guerra: mate todos, não deixe nenhum animal. Acere aquela cidade. Ele era valente, porque ele sabia que aquela cidade estava se movendo contra eles. Ou ele matava, ou morria. E ele sabia que tinha que preservar a geração de Deus aqui na terra. O nome de Deus precisava ser honrado. E uma nação que, além de desonrar a Deus, queria matar aqueles que honram a Deus, merecia ser morto. Humanamente falando, é assim ou não é? Merecia ser morto. Se não honra a Deus, se não quer nada com Deus, um povo violento, um povo que tem Satanás como Deus, ídolos como Deus. Então, nessa questão a gente começa a entender. E agora, esse povo que não tinha nada com Deus, queria agora matar o povo de Deus. Se deixasse o povo de Deus quietinho, lá estariam eles quietinhos também, nos prazeres deles. Se destruindo, como diz o apóstolo Paulo, né? Honrando e sendo desonrado, matando e sendo morto.
Mas agora não, eles queriam guerrear contra o povo de Deus. Aí o negócio Davi muda. chegava lá e dizia, não, deixa sobrar um. E era sempre assim. Todo ano guerras e guerras e guerras e guerras e guerras com Davi. Mas quando chegou na hora de Absalão, foi que Davi disse, não mate não. É filho, né? Amor. Brandura. Brandura é o quê? Amor, carinho, cuidado É, com seu filho. é normal, né? Por quê? Naquele momento, diz Eliomate, não falava o coração de um rei, falava o coração de um pai. É verdade. Entende? Que pai vai querer ver seu filho morto? Principalmente um homem como Davi, que amava os seus filhos. Davi falou dessa forma aqui, porque ele deixou o coração de um pai falar, não o coração de um rei. Isso é muito interessante a gente entender. Uhum. Por que Davi não teve espírito violento para com Absalão? Porque era filho. Era filho. Uhum. Resultado. Veio um servo. Joabe chegou, chamou um etíope, que era um dos capitães. Chegou e disse, olha, vá e avise ao rei que Absalão é morto. Joabe não quis ir, porque Joabe, como sendo ele o capitão de todos os capitães, né, o chefe dos capitães, ele queria ver a reação primeiro do rei para depois ele chegar, né? Chegar junto, com a orientação que ele precisava ter. E a serva do Senhor disse que ele fez certo. Foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Até ao matar Absalão, ele foi guiado por Deus. Porque se Absalão tivesse ficado vivo, Davi não tinha ficado com o reinado. Absalão tinha destruído. Porque realmente ele tinha essa Intenção. apatia, né? Pelas pessoas. Ele conquistava as pessoas facilmente. Então, Ele tinha essa brandura, entre aspas, né, com as pessoas. Na verdade, o intuito dele era de conquistar o reinado, né? Conquistar o reinado. Se ele fosse temente a Deus, talvez até Deus tivesse perdoado e permitido que isso acontecesse. Mas ele não era. Ele não era temente a Deus, né? Então, queridos, esse etíope saiu com a informação correta para dar ao rei. Absalão é morto. E Aimás, que era um outro soldado, outro capitão, viu quando o etíope saiu correndo para dar notícia ao rei. Porque ele disse, quando ele ia saindo, quando o etíope ia saindo, Joabe falou para o etíope e disse, fala para o rei que a guerra está vencida. Porque quando os soldados de Absalão descobriram que ele era morto, aqueles que não morreram também fugiram. Interessante isso aqui. Fala para o rei que a guerra está vencida. E quando Aimás ouviu que o rei falou, que o Joabe falou isso, ele disse, não deixa que o etíope dê a notícia para o rei, não, deixa que eu dou a notícia. Ele falou, não, dessa vez você não vai dar notícia. Ele implorou para dar notícia, porque corria mais do que o outro, porque andava mais rápido, e ele disse, então vai, corra. Então Aimás correu, ultrapassou o etíope e chegou às portas da cidade para dar notícia a Davi. Veja que Davi estava tão angustiado, tão preocupado, que a Bíblia diz que ele estava sentado à porta da cidade, só esperando a notícia do que era que ia acontecer naquela guerra. Ele estava ansioso, preocupado com o filho, preocupado com a guerra, angustiado, né? Ele não estava em paz, ele estava angustiado. Resultado: quando Davi viu aquele Aimás correndo, ele falou, vem um homem correndo ali, é um dos meus soldados. Conheci que é um dos meus soldados. E vem correndo apressado, vem com boas novas, disse ele, porque ele vem sozinho. Por que ele falou isso? Porque ele vem com boas novas, porque ele vem sozinho. Porque quando os soldados pediam a guerra, aqueles que tinham escapado, eles vinham em bando, não vinham sozinhos. Eles vinham em bandos, porque vinham fugindo do inimigo, né?
Se ficasse sozinho era um risco de morrer também. Encontrar o inimigo no caminho e morrer. Eles vinham em bandos. Eles, como ele vem sozinho, vem com boas novas. O soldado chegou, passou pelas sentinelas e veio dizer a Davi: a guerra está vencida. Primeira coisa que Davi falou: e o jovem Absalão? Ele disse: eu não sei, só sei que a guerra foi vencida, não tenho a informação correta. Ah, Por que ele não tinha a informação correta? Porque quando o etíope estava conversando com Joabe, ele estava de longe. Ele estava de longe, né? O Absai estava de longe. Aí Amás estava de longe. não viu. Ele não ouviu a informação correta. Ele só ouviu quando disse: diga ao rei que vencemos a guerra. Ele disse: não, deixa eu dar essa notícia ao rei. Se intrometeu, né, no rei. Mas ele não sabia sobre Absalão. Ele não sabia que Absalão tinha morrido ainda. Porque naquele momento só sabia o grupinho que estava ali com Joabe e Joabe que tinha mandado matar. Né? Aí, em seguida, veio o etíope. Aí Davi disse: olha, vem um outro soldado sozinho ali correndo. Eu acho que esse vem com as boas novas. Deixa eu entrar. Passou pela sentinela, chegou e falou. E o meu ele nem perguntou pela guerra. E o meu filho Absalão? A notícia foi fatal. Eu gostaria que vocês abrissem aí. Já está aberto, né? 18, versículo 33. Leia aí, Chico. O que é que diz o versículo 33? Do capítulo 18. 33, né? Isso. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou e andando dizia: assim meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Está vendo? Então o rei ali, ele ficou tão angustiado que ele não parava de gritar: meu filho Absalão, quem dera que eu tivesse morrido no seu lugar. Imagina aqui agora, né? Então, mais uma vez, não falava aqui um rei, falava um pai, né? Coração de pai. Verdade. Perdi meu filho Absalão. Ele só pensou isso. Ele não pensou na vitória, ele não pensou nas outras coisas, ele não pensou no que o povo poderia sofrer. Ele só pensou naquele momento, coração de pai, sofrendo a perda de mais um filho. Terceiro filho de Davi. Galimate diz que ele perdeu o terceiro filho por consequência do pecado dele. Porque se ele tivesse educado os filhos e corrigido da forma como deveria, a história não teria ficado tão longe. Porque ele já tinha recebido várias vezes notícia de que Absalão estava conquistando o coração das pessoas. E ele deixou. É meu filho. Entende? Se ele tivesse puxado na orelha de Absalão, você vai ser castigado. Se o povo de Israel lhe pega, eles tiram o seu corpo. Porque eu sou um rei que dou exemplo ao meu povo. Você se põe no seu lugar como filho de rei, mas não como rei. Né? Se tivesse puxado a orelha deles, ele não fez isso. Olha onde levou. Aí dá a gente entender que quando nossos filhos erram, a gente não pode deixá-los à vontade. Tem que ensinar o caminho certo. Ah, não quero saber onde eu estou decidindo. Pois me ouça. Lá em casa diga assim: ou você vai sair daqui com o nariz quebrado ou me ouvindo. É assim que eu digo. Ou você sai daqui com o nariz torto agora, ou então vai me ouvir. Prefere o quê? Ouvir. Então me ouça. E não reclama comigo não, porque você vai me ouvir. Aí eu vou e digo o caminho certo, o que é que tem que ser. Hoje de manhã aconteceu na minha casa. Estranho estava fazendo uma coisa lá que não era adequada, né? Eu cheguei de novo, eu digo: me ouça, porque senão quebra o seu nariz. De novo essa história do então quebra a orelha, arranca um pedaço. Quer? Não, então me ouça. Não é para fazer mais isso. Eu não quero que você faça isso. Você me entendeu? Entendi. Tá certo. Apoio então, da próxima vez, você já sabe. Ou me ouve, ou quebra o nariz. Pronto. Me ouviu. Entendeu? Me ouviu. Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Recebe carinho, recebe. Atenção, recebe. Mas também na hora de ser castigado. E essa semana, então, que eu li a história de Davi, aí é que eu vou
Fazer o que tem que ser feito, puxar a orelha mesmo, né? Então a gente vê aí, resultado dessa reação de Davi, queridos. Por isso que é bom a gente estudar esse profecia junto com a Bíblia. Reação desse resultado. Joabe veio trazendo o exército todo vitorioso para entrar dentro de Jerusalém, das portas de Jerusalém, os muros da cidade com festas, com alegrias, porque tinham vencido mais uma guerra. Quando Joabe chegou à porta da cidade, do lado estava o palácio, encontra um murmúrio. Lá estava Davi com as mãos na cabeça, vestido de pano de saco, e ainda gritando. Diz aqui no capítulo 19, versículo 4. Horas depois, estava Davi andando de um lado para outro, meu filho Absalão, meu filho. Chorava copiosamente. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Joabe se enraiveceu de uma forma. Ele se irou com Davi. Porque a Bíblia diz, e o Espírito Profético fala, que os soldados desfaleceram. Os seus corações se derreteram de decepção. Porque Davi estava chorando por um inimigo. Ellen White diz que aqui há um contraste. Naquele momento, nem Davi entendia os soldados, e nem os soldados entendiam Davi. Os soldados ficaram extremamente decepcionados, porque Davi chorava a morte de um inimigo, no que ele deveria estar se alegrando, porque mais um inimigo foi vencido, e um inimigo perigoso. O povo nem imaginaram, os soldados nem pensaram que aquele homem que tinha morrido, o chefe, o dono, o feitor da guerra, era o filho de Davi. E Davi não entendia por que o povo não entendia a dor que ele estava sofrendo por ter perdido o filho. Joabe entrou no palácio, ele não pediu licença. Ele chegou, sacudiu os ombros de Davi e disse: senta aqui que você precisa me ouvir agora. Isso o que é que você está fazendo? Chorando a morte de um inimigo seu. Davi abriu a boca para falar e disse: cala a sua boca, você vai me ouvir agora. E Davi se calou. Davi se assustou. Ele disse: o seu mal, a partir de agora, será muito maior do que se Absalão tivesse ganhado a guerra e viesse lhe matar aqui no palácio. Porque esses soldados, vêm aqui na janela e mostrou, está vendo esses soldados? É como soldados estão, todos caídos, deitados, decepcionados. O mal que te vai acontecer agora vai ser pior do que se Absalão tivesse ganhado, porque esses homens estão decepcionados com você. Arriscaram a vida lutando, mataram soldados para defender o seu reinado, para defender a sua pessoa. Eles disseram antes: melhor que todos nós morrêssemos do que você morresse. Agora eles entram na cidade, está você gritando, fazendo escândalo no meio da cidade, todo mundo lhe ouvindo, porque o inimigo seu morreu. O Espírito Profético diz que Davi acordou do sono que estava e disse: é verdade, eu perdi meu filho, mas salvei o povo de Deus. Eu perdi meu filho, que não queria ser meu filho mais. Ele entendeu naquele momento. Ele tomou um banho, lavou o seu rosto, vestiu as vestes reais. O Espírito Profecia diz que naquele momento ele fez um discurso que honrou todos os soldados de toda a cidade. Ou seja, agora tomou posse de Davi, um rei. Até então era um pai, e agora é um rei. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em muitas situações das nossas vidas, às vezes nós temos que ser um ser humano.
e não um pai, e não um professor, e não um patrão, e não um filho, quando nós temos que fazer as coisas que têm que ser feitas. Era uma espada de 2 gumes para Davi aqui? Era. Mas pela fé, por defesa da fé, por defesa do nome de Deus, Davi tinha que agir como rei e não como pai. E muitas vezes nós temos que ficar contra os nossos filhos. Muitas vezes nós temos que ficar contra os nossos pais. Muitas vezes nós temos que ficar contra os nossos funcionários. As pessoas que estão nossas, as pessoas que nós mais amamos. As pessoas que nós mais precisamos delas. Nós temos que ficar contra elas para defender o reino de Deus. Para defender o nome de Deus, para defender a nossa fé. Amém. Naquele momento, Davi não enxergou isso. Mas Ellen White disse que Joabe, naquele momento, foi usado por Deus. Ele foi tão duro com Davi, que Davi se assustou. Aquele não era o Joabe que ele conhecia. Mas foi necessário se fazer tudo daquele jeito. Senão Davi não ia entender. Porque se ele chegasse e chorasse junto com Davi, abraçasse Davi, realmente seu filho morreu. Davi tinha deixado aqueles soldados decepcionados. E Ellen White disse, sem forças para a próxima guerra. Entende? Decepcionados com Davi. Eles não iriam entender. Eles não iriam entender de forma nenhuma. Aquele chororô de Davi. E é isso, queridos. Tem muitas vezes que nós precisamos agir como cristãos. Defender o nosso reino. Defender o nosso Deus e a nossa fé. E a gente aparentemente está contra aqueles que estão contra nós. Mas na verdade aqui nós estamos numa guerra. A lição dessa semana nos mostra a guerra que nós estamos enfrentando. E nós estamos no meio da guerra. Não estamos afastados olhando de longe, não. Estamos no meio da guerra. E muitas vezes nós somos alvos do inimigo para ser destruído. Que Deus nos dê força, querido. Que Deus nos use sempre. Nos dê o poder do Espírito Santo para nos fortalecermos para a honra e glória dele. Amém? Amém, né? Deus nos abençoe, queridos. Vamos ficar em pé, porque já estão me ligando aqui. Acho que alguma coisa aconteceu lá de errado, já estou com o coração tremendo aqui. Pode crer. Santo e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus. E nos ajuda a termos forças, ó Pai, para guerrearmos juntos de Ti, para defendermos o Teu nome e para defendermos a nossa fé. Não importa, Deus, os prejuízos que venhamos ter, mas que nós possamos entender que estamos guerreando com o inimigo e precisamos vencer. A vitória é do Senhor. O Senhor já venceu por nós. Agora nós só precisamos confirmar em nossas vidas essa vitória maravilhosa. Para isso, ó Pai, nós precisamos do poder do Teu Espírito e clamamos por esse poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.